Então, vou fazer aqui então a apresentação do meu trabalho. Foquei mais na parte aqui da fila circular dupla, né? Até tive uma conversa com um colega ali, eu achei que era só a implementação da main que era necessário, mas na verdade não era, né? Então tinha que fazer ali a demonstração da fila circular e implementar funcionalidades no código. Aqui então a minha main, ela tem a criação da fila e temos a fila dupla circular aqui para os menus, que eu vou trabalhar com a fila dupla circular, então ele insere, remove, imprime ali, baseado tudo nas funções ali que tinham sido ditas, né, em aula. E aqui a gente tem então essa estrutura, né, onde a gente vai receber a info, vai receber o elo anterior e tem que receber também o elo próximo aqui, porque ele é fila dupla. Aqui no estrutura de fila, né, o início e fim eles vão ser um nó, com esses valores. Então, basicamente isso, essa estrutura vai estar servindo aqui. A, a criação, então, da fila, ela faz uma alocação dinâmica de memória, e nessa alocação dinâmica que ele faz de memória ali, o valor inicial ele é nulo porque a fila está vazia. Ele retorna a fila ali. Então, vou mostrar isso na prática aqui. Fila circular dupla. Então a gente vai ter, por exemplo, assim, vamos inserir a fila está vazia agora, vamos inserir um valor na fila aqui, que é o 30, 40 e 50. Vamos printar a fila aqui então. Aí a gente tem o valor aqui na posição 1 como o valor 50 e o valor na última posição da fila como o valor 30. Né? A gente pode ver aqui que o elo anterior da fila ele está apontando para o final da fila. Né? Então, pode ver que é o mesmo nó aqui do final da fila e o elo próximo do último valor da fila ele está apontando para o início da fila. Né? Então, é basicamente isso assim que ele está fazendo para circular essa fila. Agora eu vou mostrar aqui como que isso está funcionando. Então, aqui, como é que ele está funcionando isso, tá? Ele tem um inquiry aqui, o inquiry, ele, eu passei o valor, né? O primeiro valor dele é o valor 30. Então, no info dele, da fila início, então, início e fim, eles são nulos e eu recebo o valor 30 aqui nele, porque a fila ainda ela tá vazia, tá? E basicamente, sim, quando ela tá vazia ainda, né? O fim da fila, se ele for null, aqui ele recebe o valor do início, porque é o próprio valor. Então, se ele tiver como nulo o valor de início, ele é porque é ele mesmo, né? Só tem um valor na fila. Então, tem essa parte, né? Daí, então, assim, se agora como eu adicionei ali os 50, né? Como o início da fila, né? O valor 50 ele já existe agora na fila. Então, ele tem um valor em memória. Ele entra na condição do insere início. Aqui, deixa eu. Do insere início. E no insere início aqui, basicamente o que eu faço? Então, eu faço a alocação de memória ali. Aí eu passo o valor, né? Se for o valor 30, ou, por exemplo, só um valor, né? Então eu basicamente ele entra nessa condição aqui. E essa condição diz que o nó vai apontar para ele mesmo, porque a fila está vazia ainda. Né? Então ele só vai ter ele mesmo. E essa condição do nó também aponta para ela mesma, o elo próximo. E aí, caso a fila já tenha um valor, né, adicionado ali dentro dela, né, quando ele entrou com o valor 50, né, o nó do elo anterior, aqui, ele, ele vai apontar para o fim
que é o valor 30, né, que acaba a fila. E aqui é a mesma lógica do valor invertido, mais ou menos, assim. E o início da fila, né, eu vou ter que apontar ele para o elo próximo dele, para o início. Aqui, basicamente também o fim, ele vai ter que apontar para o nó, porque ele vai ter que dar a volta na fila, porque ela é circular. E o início, aqui, do elo anterior, eu vou ter que apontar ele para o nó também. Então, essa função basicamente faz isso, e aqui eu retorno o nó. E aí essa que é a parte de adicionar ali itens à fila, né? Então, com isso a gente tem a adição de itens no início da fila, ali através do enqueue início e enqueue fim. Então, vou inserir aqui um valor no final da fila agora. Por exemplo, vou adicionar um 10 aqui no final da fila. E o 10 do final da fila, vamos ver aqui, ó, tem um valor 10 no final da fila. Tá, o valor 10 do final da fila, deixa eu ver, aqui, o insere fim, até verificando aqui, desculpa, esse método ele é bem parecido com o insere início, né? Eu mantive ele assim, separado, porque eu consigo explicar melhor, então não fiquei muito surpreso por ele ser parecido, ele poderia usar o mesmo, claro, mas acho que para explicação agora em aula não fica o ideal. Então, basicamente a gente faz alocação de memória, fazendo a alocação de memória da mesma forma que recebe o valor que a gente faz ali. E aqui tem na verdade não tem muita mudança aqui na lógica, né? Que o elo próximo ele vai apontar para o início da fila e o elo nó anterior vai apontar para o fim da fila, né? E o restante continua funcionando da mesma forma, né? Então é basicamente isso para adicionar um elo no final da fila circular duplo. E também printei uma mensagem ali que foi adicionado. Agora tem aqui a retirada, né? Vamos retirar um valor do início. Daí, por exemplo, eu vou retirar o 50 do início aqui. Vamos aqui remove valor início da fila. E valor removido com sucesso, removi o valor 50 do início da fila. Então ele tá aqui. Como é que funciona isso? Tá. Deixa eu abrir que eu retiro início. Então aqui no retiro início, eu vou pegar aqui, eu vou mostrar no início, né, o elo próximo, porque agora eu tirei do início, agora vai ter um novo início nessa fila. E do kiwi, o the kiwi início aqui, eu passo o novo início da fila. Então, basicamente isso que eu faço aqui no the kiwi início, eu passo o novo início da fila. E beleza, então, aqui eu vou mostrar o início, né, o próximo elo, e depois esse elo anterior aqui ele vai ter que apontar para o fim, porque ele vai ter que fazer a volta na fila. E o fim, aqui, o fim elo próximo, né, eu aponto para a fila de novo, dizendo que ele é um novo início da fila. Aí depois que eu fizer isso, eu, eu vou dar um free aqui para liberar o cara que eu quero liberar. Então isso ele libera ali esse cara da fila que eu vou usar. Agora dá pra fazer também a retirada do fim, né? Vou mostrar aqui um pouquinho da retirada do fim na posição 3. Na posição 3. Vamos retirar do fim aqui, o valor é 4. 5, retira do fim. Então,
Vamos para o retira fim aqui. O retira o retira fim, então, ele é bem parecido também ali com o retira início, né? Eu só faço uma inversão da lógica, na verdade, né? Então, eu, em vez de remover do início, eu passo o valor uh, retira fim ali, passo o início e o fim da fila para ele, né? Daí ele faz a remoção do fim da fila, mas basicamente é a mesma função, só com um pouquinho de lógica invertida ali para trocar o fim pelo início, né? Então, basicamente isso para fazer a remoção ali dele. E aí para imprimir esses valores, né? Para imprimir os valores aqui, eu tenho o imprime. O imprime, o que ele faz? Eu pego um nó, pego o início da fila e crio um contador. Criando um contador, eu faço um do while aqui, basicamente um do while bem simples, assim, bem sem muitas funcionalidades aqui, né, do while tradicional. Aí eu pego esse nó do início da fila aqui dele aqui e o contador eu uso só para fazer um incremento. Então, se ele for diferente do início da fila, né, enquanto o nó for diferente do início da fila, até para poder dar a volta de novo, né? Aqui para que é mais para exemplificar aqui como é que eu printei as coisas ali e tal. E basicamente é isso aqui assim para conseguir imprimir os valores, né? Aqui é bem básico, né? O jeito que eu vou mostrar o início da fila, o fim da fila. Então é isso. E agora a última parte é o libera. O libera ele faz o que? Ele basicamente é a mesma coisa do método de cima ali, né? E aqui ele é basicamente a mesma coisa dos métodos de cima, só que eu dou um free nele ali para ele fazer a liberação. Então, basicamente é isso a atividade que eu fiz da fila dupla circular aqui. E aí tem as opções aqui, cases, eu uso switch case para fazer o menu. Agora eu vou fazer a explicação da fila circular. Então, a fila circular, assim, como eu falei, eu estava mais era conversando ali com um colega sobre isso, sobre essa fila circular aqui. Eu acreditei que era só fazer a implementação da main, então eu estava mais trabalhando ali agora em compreender um pouco melhor essa parte ali do que era pedido na atividade para poder entregar, então fazendo aqui mais para demonstrar mesmo, assim, a linha de raciocínio ao invés de exatamente ali o resultado. Então, só finalizando aqui então. Aí temos. Aí. Então aqui ele incrementa o último em série. E. Bom. Pera aí que eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Tá, beleza, então. Basicamente, então, ali na função em série, né, ele incrementa o último em série e adiciona mais um item com o incremento dele. Aqui eu botei alguns comentários aqui e tal, né? Ele pega